Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Língua Portuguesa para o 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é um projeto Seduc em Ação, que tem programas diários com aula para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Maurício Lemes. Nossas aulas têm acessibilidade em Libras, com o intérprete Clayton. E o nosso tema da nossa aula de hoje é o gênero textual jornalístico, reportagem, conteúdo importante para você, aluno do 9º ano do ensino fundamental. Bom, estamos na TBC, a Casa da Reportagem. Quando se fala de reportagem, a gente vincula logo com a palavra notícia. Isso é um gênero textual que permeia-se o jornalismo. E o jornalismo é um conteúdo, sim, dos alunos do 9º ano do ensino fundamental. E o que se difere entre a reportagem, o que a gente pode se diferir entre a reportagem e a notícia? Há uma grande diferença entre a reportagem e a notícia. Ambas, eu posso dizer que são primas do gênero textual jornalístico, mas uma se difere da outra de acordo com as suas características. Quando eu falo de reportagem, eu estou falando de um texto midiático, com o objetivo de transmitir uma informação. Quando eu falo de reportagem, eu estou falando também de um texto em que é necessário que haja uma pergunta, uma pesquisa específica para que a gente possa organizar toda a matéria. Quando eu falo de reportagem, eu estou falando de dados concretos, sucintos. Por exemplo, nós tivemos lá aquele atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, onde houve a queda das Torres Gêmeas. Sim, quando eu falo de notícia, é para notificar o mundo inteiro sobre aquele atentado. Então, a notícia é midiática. A notícia não requer uma pesquisa. Agora, a reportagem não. A reportagem, a gente vai procurar saber o porquê que houve o atentado, como eram as pessoas que foram as vítimas lá do atentado, né? Procurar as pessoas que provocaram o atentado. Então, há uma grande diferença entre a reportagem e a notícia. A notícia é algo direto, a reportagem não. Eu preciso de dados sucintos, concretos, para que eu possa efetivá-la. E isso é um papel seu, aluno do 9º ano, né? Pesquisar sobre alguma notícia ou alguma reportagem e diferir esses dois textos é mola mestre do seu conhecimento, que você precisa saber. Então, vamos aos nossos conceitos básicos. A reportagem, conceito e estrutura. Reportagem. A reportagem é um conteúdo jornalístico, escrito ou falado, baseado no testemunho direto dos fatos e situações explicadas em palavras e numa perspectiva atual, em histórias vividas por pessoas relacionadas ao seu contexto. O objetivo de uma reportagem é apresentar ao leitor várias versões do mesmo fato, informando-o, orientando-o e contribuindo para formar a sua opinião. Então, a reportagem é um texto que permeia o nosso cotidiano. Você vê em geografia, você vê em língua inglesa, quando os professores de inglês trabalham esses gêneros textuais, né, com outro idioma. Então, tem como objetivo uma informação, é pesquisar uma informação mais detalhada sobre um determinado assunto, é coletar dados sobre essa informação e colocar lá presente na sua reportagem, é descobrir como, quando, onde e por quê, sempre responder essas perguntas na sua reportagem e é colocar e selecionar as imagens mais importantes para que possa sustentar o seu texto. Então, para que a gente possa ser um repórter, nós temos que seguir todos esses padrões de qualidade do nosso texto. Continuamos. Estrutura da reportagem. Embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões, as interpretações do autor, entrevistas, depoimentos, análise de dados e pesquisas, causas e consequências, dados estatísticos e entre outros. A notícia é apenas o veículo da informação. Direta. Já na reportagem, nós temos que fazer uma pesquisa mais sucinta, mais coesa e mais concreta para fundamentar o assunto do qual estamos abordando. Reportagem. O que é uma reportagem? É uma notícia que, pelo seu interesse, vai ser desenvolvida.
apresenta uma estrutura semelhante à notícia. O título serve para indicar o conteúdo da reportagem. A lead, ou o primeiro parágrafo, é a síntese da reportagem. O corpo é o desenvolvimento da reportagem mais complexo e extenso na notícia. A reportagem informa sobre assunto de interesse geral, atual ou não, coisas vistas. O repórter desloca-se ao local do acontecimento. Quem sabe, muitas vezes não diz, e quem diz, muitas vezes não sabe. Máxima do jornalismo investigativo. Então, olha só, o título da reportagem ele tem que ser um título chamativo, né? O título ele tem que ser um título chamativo. A lead é o primeiro parágrafo, né? O primeiro parágrafo que o repórter vai sustentar o corpo da sua reportagem. E juntamente com a sua reportagem tem que ter imagens impactantes e figuras impactantes, do quais nós estamos inserindo a linguagem não verbal textual, e do quais eu já passei para vocês nas aulas anteriores o que é uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Não verbal, imagens, figuras. Verbal é quando a gente tem a sustentabilidade do próprio texto. Então, se eu quero chamar a atenção para uma reportagem, é extremamente importante que eu apresente um título chamativo, uma lead, né, que é aquele primeiro corpo do texto, né, chamativa, para que o meu interlocutor venha se interessar pela notícia, para que o meu interlocutor, né, venha interessar em assistir essa reportagem. Então, para ser um repórter, é extremamente importante que eu pense também no outro, o veículo pelo qual a notícia será transportada, né? A forma que o outro irá receber aquela notícia. Geralmente, notícias impactantes, elas têm um ibope maior, né? E você, aluno do 8º ano, você já se decidiu por jornalismo? Precisa ler bastante. Tá? Precisa estar sempre atual na leitura, precisa conhecer o mundo que você vive, o estado, a cidade, o país e saber de todos os acontecimentos do planeta e se posicionar sobre eles. Um bom repórter tem uma pitadinha de opinião na sua matéria. Continuamos. Estrutura da reportagem, título principal e secundário. As reportagens, tal quais a notícia, podem apresentar dois títulos, um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo mais específico. Lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Corpo do texto, desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e apresenta num texto coeso e coerente. Entender um pouco sobre reportagem? Então, para ser um bom repórter, você tem que ter o domínio da leitura. Como sempre, a leitura está permeando o nosso cotidiano. A leitura está presente no nosso dia a dia. É impossível eu desenvolver uma carreira jornalística sem ter uma opinião sobre política, sobre economia, sobre sociedade, sobre educação. Para que eu possa ser um repórter, é extremamente importante que eu tenha o domínio do texto. E ter o domínio do texto é opinar também sobre ele. Ter o domínio do texto é reescrevê-lo sobre as minhas ideias, as minhas palavras. Pois Foucault diz, a escrita ela é um pedaço de mim mesmo. Quando eu escrevo, eu coloco em voga todos os meus desvaneios. E esses desvaneios dessa escrita é aquilo que eu penso, é as ideias que eu defendo, né? Então, fique ligado, aluno do 8º ano, para que vocês possam desenvolver bem esse gênero textual jornalístico. Bom, a linguagem. A linguagem utilizada nesse tipo de texto é objetiva, dinâmica, clara, ajustada no padrão linguístico, divulgada nos meios de comunicação em massa. Se caracteriza como uma linguagem acessível a todos os públicos, mas pode variar de formal para informal, dependendo do público-alvo do qual se destina.
Na notícia, ela apenas relata os fatos. A reportagem, além de relatar os fatos, emite um teor opinativo, posicionamento do autor, também da própria reportagem. Como é para a grande massa, tem que ser uma linguagem coloquial, culta, mas uma linguagem que tenha acessibilidade também ao grande público, para que possa entender aquilo que está sendo defendido, a ideia que está sendo defendida e aquilo que está sendo escrito. Então, nós temos que tomar cuidado também com a linguagem, a forma que nós conduzimos o nosso texto. Aí você me pergunta, professor Maurício, e como que faz para mim direcionar a linguagem de um texto? Somente através da leitura que eu irei aprender todos os caminhos e os descaminhos da linguagem. A linguagem é algo que está dentro da nossa morada, do nosso subconsciente, e a gente só alimenta o subconsciente através da leitura. Então, a leitura é parte primordial do seu sucesso para qualquer profissão, é o alicerce da vida do conhecimento. Reportagem, principais características, textos em primeira e terceira pessoa, presença de títulos, temas sociais, políticos e econômicos, linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto ou indireto, objetividade e subjetividade, linguagem formal, textos assinados pelo autor. Trouxe para vocês um exemplo de reportagem. Bullying é preciso levar a sério o primeiro sinal. Esse tipo de violência tem sido cada vez mais noticiado e precisa de educadores atentos para evitar as consequências desastrosas. Texto de Andréia Barros. Entre os tantos desafios já existentes na rotina escolar, está posto mais um, o bullying escolar. Termos sem tradução exata para o português tem sido cada vez mais reportado. É um tipo de agressão que pode ser física ou psicológica, ocorre repetidamente, intencionalmente e ridiculariza, humilha e intimida suas vítimas. Ninguém sabe como agir, sentencia a promotora Soraya Escorel, que compõe a comissão organizadora do primeiro seminário paraibano sobre o bullying escolar, que reuniu educadores, profissionais da justiça, representantes de governo nos dias de 28 e 29 de março, em João Pessoa, na Paraíba. As escolas geralmente se omitem, os pais não sabem lidar corretamente, as vítimas e testemunhas se calam. O grande desafio é convocar todos e trabalhar no incentivo e na cultura de paz, de respeito e diferenças individuais. Completa Soraya. Bom, isso é uma reportagem. A gente observa que tem opinião da autora, não vai ter como eu ler o texto, que é um pouco extenso, mas a gente observa todas as características da reportagem dentro desse texto. A gente observa a opinião da autora, a autora se posiciona sobre o assunto, a sociedade vai se posicionar também a respeito desse assunto que está sendo, de uma certa forma, debatido, e é um assunto também do nosso cotidiano, e que está presente no dia a dia das nossas escolas. Depois eu gostaria que vocês fossem no portal Net Escola, lessem o texto e fizessem depois uma reportagem desse determinado tema, certo? Reportagem, ferramenta primordial, informar a grande massa, escola, pais, sociedade, serviço de informação, notícia presente, atual, provoca reflexão no leitor, faz parte da realidade, apresenta o dia a dia, apresenta ponto de vista, testemunho, entrevista, levantamento de dados e a reportagem vem além da notícia. Trouxe para vocês a diferença entre notícia, tá, e reportagem, trouxe um pequeno conceito de notícia. A notícia é um gênero jornalístico do qual apresenta um objetivo principal de informar. Para tanto, trata-se de um texto informativo, geralmente sem teor opinativo. Além disso, apresenta o acontecimento, cuja linguagem é clara e informal. O principal objetivo da notícia é informar o leitor sobre os acontecimentos. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe um pensamento do Oscar Wilde, que diz: o jornalismo moderno tem uma coisa ao seu favor. Ao nos oferecer a opinião dos deseducados, ele mantém-nos em dia com a ignorância da comunidade. Que vocês tenham uma excelente tarde. Não saiam daí, pois após o intervalo vocês terão uma excelente aula de geografia com o nosso professor Emerson. Um grande abraço para vocês e até a próxima.